autonomia do Banco Central. Na tua opinião, por que o Banco Central funciona melhor assim? Quando você fala Banco Central independente, não tem nada a ver com interesse privado. Tem a ver com a despolitização da moeda. A nossa moeda é totalmente atrelada ao dólar. Tudo que acontece em torno do Brasil, em torno das finanças, da economia do Brasil, é interesse político. Como que isso vai despolitizar a nossa moeda? Ele e o ministério dele deixou uma bomba para a gente aí nos próximos anos. Esse papo dele de que a nossa economia está voando, que vai despolitizar a moeda, é uma mentira. Nossa moeda só tende a perder o valor. A inflação nos próximos anos vai estourar. Porque, para quem não sabe, o Paulo Guedes foi o cara que abaixou a taxa de juros artificialmente. E quando isso aí acontece, o dólar tende a subir e o real, que é uma moeda atrelada ao dólar, tende a desvalorizar. E ele é um banqueiro, ele trabalha com o sistema financeiro. Basicamente funciona assim, a moeda serve ali como base para o cálculo econômico, para o pessoal fazer suas finanças, para o pessoal calcular as oportunidades de custos e assim começar a se organizar dentro de uma economia sem precisar enxergar toda uma situação geral, que seria impossível, né, de entender como os recursos estão dispostos na economia, né, se está faltando, se estão conseguindo entregar melhor certo tipo de serviço e por aí vai. Sendo a moeda que serve como base para esse cálculo, o domínio sobre a moeda por parte do governo é muito importante. Para imprimir e jogar mais moeda na economia, por exemplo, e é como se ele tivesse produzido alguma coisa. Só que, na verdade, não. Sobre o preço, né? O preço ele nada mais é do que o valor especulado em cima de determinadas relações de trabalho, de determinadas relações de relevância social. E a gente tem um imperialismo internacional monetário, né? Então, por exemplo, petróleo, minério, ferro, commodities que têm interesses internacionais nelas são precificadas no dólar. Só do combustível a gente já consegue ver toda uma dependência da economia por trás do combustível, né? Então o combustível vai interferir muito nos preços, né? Os Estados Unidos consegue simplesmente inflacionar, como o dólar ele está meio que pelo mundo, assim, né? Ele consegue exportar essa inflação para os outros lugares, entendeu? Os Estados Unidos consegue gastar primeiro e ter a vantagem ali de gastar primeiro sem ter produzido, e aí depois o dólar meio que vai dar uma inflacionada, e aí por consequência, os outros países vão perder o poder de compra. Por quê? O dólar é meio que a base monetária, digamos assim, do mercado internacional. Inclusive, foi graças a isso, né, que o Lula fez a sua fama, né, graças ao boom das commodities, né, já que o Brasil é uma economia que está entrelaçada ao dólar, que está ligada ao sistema financeiro, e que fez o Brasil ter essa sensação de crescimento exponencial, fora isso, mas os gastos públicos, né, que resultaram nas baixadas de juros que transformaram o Brasil num país com uma inflação absurda, né? Ele é independente para cumprir a meta. Ele é independente das pressões políticas. Não consigo entender que tipo de separação que ele faz entre não ter influência política e ser autônomo. Como se um cara experiente desse não soubesse que órgãos privados, órgãos sem interferência estatal, digamos assim, não tivessem influência política, né? O Banco Central Independente, na verdade, é o seguinte, ele tem uma meta. Então, o compromisso dele é botar a inflação ali dentro daquela meta. Ele precisa ser independente, porque pode chegar alguém para ele, como fizeram os governos passados, eu quero a reeleição, bota um juro zero aí, e depois a inflação explode. É irônico, né? Porque essa é justamente a política do Paulo Guedes, foi justamente ele que baixou os juros artificialmente. A gasolina só está nesse preço hoje de R$5, nas casas do R$4 e tudo mais, coisa que já é alta, mas né, para o que estava um tempinho atrás é baixo, porque eles baixaram os juros artificialmente, cara. Isso aí é bizarro, é quase como um ladrão falando assim, ó, quem rouba tá fazendo uma coisa errada, sendo que ele também rouba. Eu posso dizer que isso aí é uma estratégia para desgastar o governo Lula, porque eu não acredito realmente que eles tenham feito isso esperando que eles vão arcar com as consequências dos anos que vão vir. E quando você abaixa a taxa de juros, você está incentivando o pessoal a pegar empréstimo, porque a taxa de juros baixa, o pessoal vai pagar menos para ter esse dinheiro agora, né? Vai ter que pagar um pouco menos a mais do que numa taxa de juros mais alta, né? E aí isso tem a ver com preferência temporal e tudo mais.
quando você tem um banco central, você tem a impressora em casa, você tem a possibilidade legal de ser fraudulento, você pode distorcer a economia de tais formas, cara, que chega a ser um absurdo. Chega a ser um absurdo. Você começa a gerar empréstimo para que os empresários e tudo mais produzam, né, coisa que não vão conseguir se sustentar por muito mais tempo, porque aquilo ali não representa uma possibilidade real de juros. Não representa uma possibilidade real deles estarem produzindo aquilo ali que seja sustentável. Gera uma falsa sensação que agora o Brasil está mais rico, vamos produzir, vamos bancar projetos, vamos consumir, que a gente produziu pra caramba, que a gente pode avançar. Não é verdade. Então, o que é o sistema de reserva fracionária? O banco vai estocar alguma porcentagem de estoque e o resto ele vai imprimir. E o resto ele vai imprimir para conseguir dar crédito, conseguir dar empréstimo para as pessoas, para os empresários e tudo mais. E aí ele basicamente está criando moeda falsa, dinheiro que não existe e que ele não vai conseguir, e que quando ele não conseguir mais dar o crédito para essas pessoas, ou ele imprime ou ele não paga o empréstimo. O teto, quando a gente abriu, foi para salvar uma população ameaçada por uma tremenda crise humanitária e sanitária. É assim, o que está falando desse negócio de salvar pessoas é do auxílio emergencial, né? Assim, as pessoas só podem consumir na medida que elas produzem. Se não produzir, tá tirando possibilidades de consumo futuro depois. Então a gente vai ficar mais pobre. Se vocês que estão vendo essa live aqui já entenderam, em resumo, ele só está usando um discurso politiqueiro refinado. Nada mais do que isso. Utilizando recursos que nós não temos, né? Não temos, que eles tiveram que imprimir, de fato. A gente sabe que quando isso acontece, a moeda se desgasta, mas as baixadas, em resumo, nossa economia vai falir já nos próximos anos seguintes. Eu já falei que o Brasil é o seguinte, confie no Brasil, o Brasil é um porto seguro. O que a gente tem que entender também é que o Brasil é um país muito rico, mas não é por isso que as pessoas também são ricas, né? O Brasil é um país que tem potencial de produção, mas o país, enquanto nação, não permite que as pessoas produzam e criem uma situação de mercado para que elas possam proteger melhor o solo e, consequentemente, gerar mais riquezas. O Brasil é um país que juridicamente é completamente inseguro e não é um lugar como ele está querendo dizer. Nossa economia não é uma economia pujante, é uma economia instável. Ela está atrelada ao dólar, com um povo que não consegue produzir, com riquezas que ora vão ser exploradas, né? E o Estado não vai poder dar conta disso, e as pessoas muito menos. Primeiro porque elas não têm potencial hoje em dia, né? Não nem potencial, eu diria mais a liberdade de proteger o que é delas, né? Então o país é um país completamente inseguro. Então, nós asseguramos o consumo de massa. Mas o Paulo Guedes assegura o consumo de massa aí. Dá uma olhada aí dá uma olhada aí no que está escrito, no seu leite condensado. Tenta reparar nos produtos que estão vindo, a qualidade dos produtos. Você vai ver o consumo de massa que está acontecendo. Ver se você está tomando leite mesmo e não bebida láctea, né? Quase 21 milhões de famílias recebendo R$600 por mês. Estamos combatendo a inflação, né, velho? Estamos combatendo a inflação. Só estamos dando R$600 por mês. A nossa culpa. A nossa foi quando a gente deu aqueles recursos, só que aí logo depois, no ano seguinte, a gente tirou, baixou de novo. E quando deu com recursos que nós mesmos gerimos. É impressora, né? Cria moeda, cria um produto, cria um novo ouro, né? É um negócio assim. Né? Da onde saiu esse recurso? Quem fez esse recurso? Como esse recurso foi gerado? Essa inflação é temporária e o Paulo Guedes sabe disso. Ano que vem as contas vão chegar, o Brasil não vai crescer 3%, porque isso que ele está fazendo é artificial, é falso, é temporário. Então, esse daqui é um super artigo que o Miorin escreveu, né?
se chama Política Econômica de Bolsonaro, a inflação mascarada e os efeitos na sua alimentação. O fósforo deixou de ser aquele longo e tudo mais para ser um pequeno e passou de 240 para 200 fósforos. Os chocolates estão menores. Na minha época era 1 tonelada de chocolate que vinha no pacote, hoje em dia não tem 50 gramas, né? Então, leite ou iogurte, lácteo tradicional. O produto alternativo virou bebida láctea, né? Então é um genérico aí, é um negócio assim misterioso. Uma bebida láctea, não sei o que aconteceu, né? Leite condensado virou mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. Teve uma vez que a gente foi trocar o amortecedor de uma mulher e o amortecedor, assim, deu defeito 3 vezes, né? Defeito de peça. E aí eu perguntei para os meus professores e tudo mais, isso estava acontecendo em outros lugares também. Por quê? Porque está tendo um defeito de estoque e é preciso recorrer a materiais menos nobres, com alguns outros defeitos para oferecer o produto. Nem tudo é o que parece, mas todos esses produtos têm, né, seus componentes escritos nos seus rótulos, né? Então vamos tomar cuidado aí, porque tem muita gente passando muito mal com isso. As pessoas estão se enganando, achando que estão pagando mais barato num produto que elas acreditam ser original, mas que ele não é um produto original e ele também não é o mesmo que você compraria naturalmente, caso a economia que a gente estivesse estando, né? Então é sempre bom a gente dar uma olhada, porque essas coisas estão fazendo mal para as pessoas, também enganando elas no sentido político.